Davi Brito rasga o verbo em podcast. Exatamente, meu povo. Eu vou te contar tudinho. E vamos falar também a respeito de Sônia Abrão versus Patrícia Poeta. Sônia teve que se render a Patrícia. E eu vou te explicar essa história. E vamos falar também a respeito de Virgínia Fonseca, vítima de mentiras. E ela disse que vai processar todo mundo. Bom, gente, vamos falar disso e muito mais. Então você que tá do outro lado, vem pra cá. Chega mais, chega junto, chega perto. Não esquece, deixa o seu like, deixa o seu joinha. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal. E também vai lá nas nossas redes sociais, por favor, e segue a gente por lá. @filhoscanal. Só isso, tá bom, gente? Simples assim. E vamos que vamos, porque tem muita coisa pra gente falar aqui. Vamos que vamos, né, meu marido? Vambora, nega! Então vamos, porque, gente, daqui a pouco a gente vai falar do Davi, tá? Que esteve no Link Podcast, falou a respeito de entrar em outro reality. Eu sei que vocês já devem dizer, mas eu já sei o que ele falou. Não, vocês não sabem. Vocês definitivamente não sabem. E é claro, se você não assistiu o Link Podcast, tá? Bom, mas antes da gente chegar lá, tem muita coisa pra gente falar. Vamos falar de quem? Virgínia Fonseca, que foi vítima de mentiras, está sendo vítima de uma mentira que está sendo propagada na internet. Gente, e ela falou que vai processar todo mundo. O que acontece? Ela está sendo acusada de ter traído o marido dela, exatamente. Está sendo acusada de... Muitos internautas estão falando que as filhas dela não são filhas do Zé Felipe. Inclusive, a mais nova é filha do ex-namorado dela, o youtuber Pedro Rezende. E outras pessoas na internet ainda estão dizendo que o filho que ela está esperando, né? A outra gestação dela, é filho de quem? Do Neymar. Vocês têm noção dessa história? Do nível que tá isso? Então, tudo isso aconteceu no último final de semana agora. Esses rumores, essas falas, muitas publicações circularam na internet e as pessoas, os internautas, começaram a comparar, pegar vídeos e comparar as filhas, a filha, tá? Da Virgínia, a aparência dela com a do ex da Virgínia. Ai, meu Deus do céu. É claro que ela ficou revoltada, né? E ela não tá nada bem com essa história, nada bem. E olha só, eu quero compartilhar aqui pra vocês que ela resolveu colocar um monte de coisa no Instagram, a Virgínia, dizendo que vai processar todo mundo que tá fazendo isso. Inclusive, ela tá pedindo ajuda dos seguidores dela nessa busca para poder pegar, capturar essas pessoas que estão espalhando essas tais mentiras por aí. Olha só o que ela colocou aqui, gente. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Absurdos que eu preciso ler. Chegamos à conclusão com tudo isso que... aí aqui embaixo, gente, tem uma parte onde as pessoas estão falando aqui, ó. Maria Alice, filha do Rezende, que é o ex-namorado dela. Maria Flor, filha do Zé Felipe. José Leonardo, que é o filho que ela tá esperando. Neymar. E aí ela colocou aqui de rosa. Na legenda aqui, rosa. Mas já está toda a equipe pegando tudo e encaminhando para o jurídico. Nem que eu precise contratar 50 advogados só para ficar por conta disso. Não peço para gostarem de mim. Só peço respeito com minha família. Eu vivo por eles. É o meu bem mais precioso. Não vou aceitar isso mais. Aguentei até hoje. Agora, bora pra justiça. E aí ela diz aqui, aguentei até agora por achar um absurdo essas falas e sem nexo algum, mas deu. Aí teve aqui uma menina, né, que é advogada, inclusive, dela, Nayana, que falou, no TikTok só se fala disso. Vi o tempo inteiro que... Aí ela falou alguma coisa aqui, né? Acusações descabidas, difamações. Quem afirma tem que provar, caso contrário é criminoso. E aí ela disse aqui, a Virgínia, de rosa ainda. Eu respiro minha família e ver as pessoas me humilhando, assim é no mínimo triste. Falar que meus filhos são de outros homens. Eu nunca dei qualquer motivo para isso. Sou casada e muito bem casada. Chega! E peço para vocês me enviarem tudo que verem por aí. Obrigada desde já. E aí aqui a advogada fala, ainda mais que você está na reta final da gravidez. Os hormônios à flor da pele. Não tem que estar aguentando esse tipo de coisa, não. Pelo momento em que se encontra, as indenizações podem ser mais altas. E a punição também, porque você é gestante. Entenderam, né, meu povo? Então, quem for o culpado será pego, tá?
porque com certeza será rastreado, obviamente, né, esses perfis que estão propagando tais mentiras, falando, gente, isso é um absurdo, eu fico assim impressionada com a capacidade da internet, cada dia se supera, né? Quando a gente vê que muitas pessoas conseguiram fazer ali o máximo da covardia, né? A gente, no dia seguinte, tem mais, e tem mais, e tem mais. Não acaba por aí. Então vamos ver o que vai acontecer. Nós esperamos que essas pessoas que estão propagando tais mentiras, eu não sei de onde eles estão tirando tais fundamentos, né? Isso aconteceu no final de semana agora, mas que isso tudo possa se resolver e que a Virgínia consiga solucionar essa situação toda. O ruim de tudo isso é que mesmo que ela consiga processar esse povo todo, o ruim é o estresse todo que ela tá passando, né, gente? Na gravidez, tá né, meu marido? Só Jesus na casa. Nem fala, nega, bizarro, né? Do nada, esse monte de coisas envolvendo aí a família da Virgínia, né? Lamentável, nega. Pois é. Inclusive, gente, ela até falou com o portal Léo Dias sobre isso, tá? Ela deu uma entrevista exclusiva pro Léo Dias, desabafou sobre essa história, falou sobre essas mentiras, ela falou que tá chorando muito, chorou demais com essa história, com esse assunto, e ela falou o seguinte, não sobre o que falam de mim, mas sobre minha família, porque é o meu bem mais precioso, então me machuca muito ver esses comentários. Então é aquilo que eu falei, né? A questão do processo em si, a questão de tudo que ela tá passando, tudo que ela tá vivendo, todo o sentimento, o estresse, o aborrecimento. É mole não, meu povo. Só Deus. Bom, vamos dar sequência aqui, gente, porque eu quero falar de quem? Eu quero falar do Davi Brito. Hoje foi a entrevista dele no Link Podcast, tá? Com a Cíntia Lima. E vamos falar como é que foi a repercussão, como é que aconteceu, o que ele falou, o que o Davi revelou. Gente, o Davi rasgou o verbo, falou muita coisa. O que você queria saber do Davi nesse Link Podcast? Fala pra gente. Então, ele deve ter respondido, porque ele falou tanta coisa, tantos assuntos. E o mais interessante nessa entrevista, não sei se meu marido vai concordar, eu acredito que sim, é que o Davi estava extremamente confortável. Concorda, meu marido? Com certeza, nega. Ele ficou muito à vontade, né, ali com a Cíntia e diferente de outros podcasts que ele né, foi, enfim, eu achei ele muito à vontade ali com a Cíntia. Verdade, muito à vontade, muito confortável ali, ria toda hora, gargalhava, era risada daqui, era risada dali, a Cíntia também, brincadeira, aquela coisa, gente, sabe aquela coisa que você se sente bem? Parece que você tá conversando assim com uma pessoa da sua família, sabe? Aquela intimidade, muito bacana foi a entrevista hoje, não sei se vocês viram, se viu, comenta aqui o que você achou, mas vamos lá, porque o Davi falou sobre várias coisas, tá, gente? Sobre perseguição, quer dizer, Cíntia perguntou, na verdade, ele sobre questão de perseguição, se ele se sente perseguido e tal. E ele falou o seguinte, do dia que eu entrei em janeiro no BBB até hoje, qualquer coisa que eu faça explode. Mas se eu fizer qualquer coisa positiva, nenhuma página de fofoca fala. E aí ele falou sobre a questão de racismo, tá? Por quê? Porque qualquer coisa que ele poste é aquela coisa, vira aquele, né? Aquele auê, aquela coisa toda. Mas às vezes ele faz uma coisinha aqui, né? Uma coisinha positiva aqui, faz alguma coisinha legal ali, muita gente não fala. Só pra deixar claro que o Filhos Canal fala, hein, Davi? Nosso canal aqui tá sempre trazendo Com certeza. Coisas legais do Davi. Você é prova, você que tá aí do outro lado é prova disso. Gente, vamos lá, porque o Davi também revelou ali. Olha, só pra deixar aqui já. Ele falou sobre a Tamires, né? Esse processo ao qual eles estão, né, envolvidos, Tamires, Assis e Davi. Ele falou sobre aquela menina que ele ficou no dia do aniversário dele, a Aline. Ele falou sobre o dinheiro dele, sobre o patrimônio, sobre Mani Rego, sobre Buda e Mani Rego estarem ficando ou terem ficado, sei lá, né, o que aconteceu. Falou sobre tudo, só pra você ter ideia. E aí, primeiramente, a Cíntia é muito legal, porque o jeito da Cíntia entrevistar, meu marido tava até comentando isso comigo, ela é aquele jeitinho, ela consegue, né, deixar a pessoa à vontade. É isso, né, ela conseguiu falar sobre todos os assuntos polêmicos, sem atacar, sem deixar ele nervoso ali, né, ele sentindo a vontade pra responder tudo. E ela não deixou, nega, de entrar em nenhum assunto assim que a galera queria ouvir o Davi falar, né. Exatamente, e foi isso que aconteceu. Ela deixou o Davi super à vontade, que ele acabou, e foi daquele jeito dele, né? Natural, contando tudo, rindo toda hora. E aí ela perguntou se ele tava solteiro. Logo, tá solteiro, Davi? Ele falou, tô solteiro. Óbvio, quer saber, né, gente? Solteiro ou namorando? E aí, vamos lá, que agora eu já vou logo falar sobre isso aqui. Então, teve um momentinho ali que ela chegou a comentar sobre a Mani Rego. Perguntou se ele tinha ficado, na verdade, triste, né?
se alguma coisa tinha entristecido o Davi após o BBB, a situação dele com a Mani e tudo mais, tal. Gente, o Davi deu pra ver ali que ele não quis entrar nesse assunto, tá? Assim com propriedade. Ele não quis ficar falando muito sobre essa questão dele com a Mani. Ele apenas deixou claro o seguinte, que ele torce pela Mani, que o que ficou pra trás ficou, mas que ele deseja a felicidade dela, o bem dela, que ela tenha muito sucesso, a família dela, que ela quer que ela realize todos os sonhos e tudo mais. Isso ele deixou claro. Mas ele não deixou assim, ele não quis adentrar nessas questões aí. Ele sempre, né, ele não gosta muito de tocar nesse assunto. Evitava até falar o nome dela, né? Pra ter uma ideia. Verdade. Teve um momento ali que ele falou, desejo que ela e tal, ele chama, bom, não sei se vocês viram, podem até dizer aqui o que vocês acharam disso. Mas aí teve um momento ali também que a Cíntia perguntou se a Mani fosse para uma fazenda, o que o Davi faria. O Davi assistiria? O Davi falou que sim, qual o problema? Assistiria? Inclusive, né, tá torcendo pra vitória. Ele torce pela vitória das pessoas e tal. Falou que respeita a Mani, que ele se respeita. Aquele negócio todo. Gente, o Davi ficou falando que deseja o bem de todo mundo. Inclusive, isso foi até... A Cíntia até brincou com isso, né? O pessoal ali da produção. Davi deseja o bem de todo mundo. Mas é verdade, né? Tem que desejar. Ora bolas. Agora, bora lá. Por quê? Cíntia não, gente. Tamires Assis. Chegou aquela hora da Tamires ser mencionada. O pessoal aqui tava... Aqui fora que eu falo, né? Fora ali do podcast. Curioso. Naquela expectativa. O que o Davi vai falar sobre essa situação da Tamires, que está processando ele? Certo? Então. Cíntia foi logo lá e falou. Você é livre e solteiro. Só que, de repente, o que apareceu ser suave, falando da Tamires, que ele ficou com a Tamires Assis e deu todo aquele rolo. Só que, de repente, o que pareceu ser suave veio com uma medida protetiva. Pedras pelo caminho e tal. Como você está com tudo isso? E aí o Davi, como sempre, se mostrando ali, né, naquela tranquilidade e tal. E aí ele falou, eu tô tranquilo. Os advogados estão cuidando de tudo. Em breve serei informado sobre o resultado. Então, isso aqui diretamente, tá, gente? Mas o Davi, ele ficou falando mais coisas, mas no final era isso que ele disse. No final foi isso que ele quis dizer, tá? E aí a Cíntia foi e disse, você tá mais esperto, Davi? Tá mais esperto com isso agora? E aí? Né? Tipo assim, namora um aqui, namora outro ali, tem que estar esperto com as coisas. E aí o Davi falou, tá mais esperto, tá com o olho aberto, com tudo, que a vida é uma escola, que a vida vai ensinando e não sei o quê. Né? Ninguém tá livre. Você vai aprendendo realmente com a vida. Tem que estar mais esperto, né, nega? Depois de tudo que aconteceu, né? Tem que estar. Por isso que a Cíntia tocou nesse assunto, né? Tem que estar. Tem que estar. E ela não acabou por aí não, que daqui a pouco a gente vai voltar nesse assunto ali do Davi, tá, ó, com olho aberto, tá? Mas vamos lá, gente, sobre as polêmicas dele ao Rio Grande do Sul, ele também entrou um pouquinho nesse assunto, falou que recebeu muita crítica, a questão do Pix pessoal dele, muita gente falando sobre o dinheiro tá sendo desviado e não sei o quê, muita gente falando besteira, muita gente falando, sabe, um monte de coisas, tá? E aí ele falou que prestou conta de tudo, que conseguiu prestar conta, que por mais que as pessoas pegassem aquele momento, revertessem para o mal, ele conseguiu fazer tudo ali direitinho e tal, e aí, né, contou isso ali. Agora a questão do ramo imobiliário, vamos entrar nesse assunto, porque o Davi também falou sobre a questão do ramo imobiliário. Ele falou o seguinte, já expliquei mais de 1000 vezes, por quê, meu povo? Aquela história. Mas que história é essa do Davi falando que multiplicou essa fortuna, gente? Isso é a história da carochinha, não é isso que muita gente fala? E ele teve que explicar mais uma vez sobre isso, tá? Já expliquei mais de 1000 vezes, pega a visão. É o ramo que dá mais dinheiro. Você compra um terreno de 200 mil, coloca mais 400 mil, a casa vai ser de alto padrão, tu vende por 1 milhão e 200 e tal. E se em 6 meses tu construir 10 casas dessas, tu tem 4 milhões na tua conta de lucro, não vou ficar ensinando nada não. Né, meu marido? Então, tipo assim, ele tava dando uma aula pro povo entender como é que funciona essa questão. Como faz pra multiplicar aí 3 milhões e meio, né? Ele deu essa aula aí rapidamente ali no... Deu uma aula rápida ali. Eu acho que ele tirou emprego de muitos coaches aí do empreendedorismo, né, nega? Que rapidamente ali ele deu uma aula. Foi uma aula rápida. Foi engraçado. Foi engraçado, gente, porque tudo que o Davi ia falando, ele ria, sabe? Falando assim, na maior tranquilidade e tal, naquela descontração. Então, levando tudo na forma mais natural, realmente. E aí ele falou sobre estar sozinho. A Cíntia perguntou se ele está sozinho. Sozinho assim,
de não ter muitas pessoas junto com ele, andando, tal, com ele e tal. E ele falou que está mais sozinho, né, ultimamente. Quem está muito com ele, andando muito com ele é a Cíntia, a Aline, quer dizer, a Aline, que estava lá no podcast, tá? Que é a assessora dele, aquela que viajou com ele, nós mostramos aqui ontem. E que é isso, que ele tá se resguardando mais. Bom, vamos lá que Nega, agora... desculpa, chamar a atenção, porque a todo momento ali, né, ele olhava pra Aline. Pra Aline, né? Legal, né? Ela estava ali em cima, ali. Inclusive nos assuntos mais polêmicos, né? Ela estava olhando ali pra ele, né? E ele olhando pra ela. Ou seja, né? Davi está sendo assessorado, né? Até que enfim, graças a Deus. E foi até legal você falar isso, que ele disse que no carro, né? Quando eles estão saindo, viajando e tal, indo pra algum compromisso, ela fica de olho pra ver se ele vai falar alguma coisa, né? E aí, ele falou que ela tá sempre atenta às coisas que ele fala. Tá certo. E tem que ser assim, tá certo. Tá certo. Muito legal, né, nega? Ai, ai. Gente, agora o Davi falou, você tá namorando com a Aline, aquela menina que ele ficou, né, no aniversário dele. Então, a Cíntia quis saber, falou sobre isso. Não sei, gente, o que você... Olha só a resposta do Davi, tá? Ela é uma amiga. A gente está se conhecendo, nós somos desimpedidos, eu vou conhecer ela, posso conhecer outras pessoas e tal. E foi um beijão, né, Cíntia? Que beijão! Ai, ai, ai. E aí, E gente... gosta de beijar na boca, hein, esse Davi, hein, nega? Pois é. Esse negócio de beijar na boca, né? Então, a Cíntia, que estava entrevistando ele, acabou perguntando se ele está... Se agora ele tá na vida da gandaia. Eita. Tá na vida da gandaia? E aí ele falou... Tô aproveitando minha fase. Sou jovem, tenho que curtir mesmo, namorar, paquerar. Quando chegar outra fase, né, que tiver que arranjar uma pessoa, se estabilizar com alguém, construir uma família, e aí ele vai sossegar nessa fase. Só que ele disse que está aproveitando o momento, tudo com responsabilidade. E aí que eu vou contar pra vocês, porque a Cíntia, ela fez uma pergunta meio constrangedora. Deixou o Davi meio ali embaraçado e tal. Claro que o Davi levou tudo na esportiva. Ela perguntou se ele tá usando camisinha. Foi claro e direto ali. Cíntia muito preocupada. Muito preocupada com isso, do Davi acabar engravidando alguém aí. Essa pessoa vir pedir teste de DNA, assim como acontece com o Neymar, né, várias vezes. Isso foi até uma pauta lá no programa, que teve gente falando, mas o Neymar também, sei o quê. Aí a Cíntia falou, mas o Neymar é pai de todos os filhos que aparecem por aí. O Davi, no caso, né, tem que tomar cuidado, porque sempre pode aparecer alguém dizendo que tá grávida dele, quer fazer teste de DNA, tá rico, né, gente? Então tem que tomar muito cuidado. Bom, ainda bem que ele respondeu que sim, né? Ele está usando preservativo. Tá usando. Inclusive ele disse... Não ia ser diferente, né, nega? Ele não ia responder que não, óbvio, né? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor. E ele até fez uma comparação falando que ele é igual a Bet, né? A Bet é a casa de aposta, não é isso? Acho que é. Se eu não me engano. Isso, nego. É isso. Aí ele falou, jogar com responsabilidade. Até usou esse termo, que é o termo lá do jogo da casa de aposta. Aí ele falou, na vida a gente pode fazer tudo, mas faço tudo dentro das minhas medidas. Outra coisa, meu povo, é que ele vai apresentar um podcast, ele falou isso também, chamado Calma e Calabreso. Então, é o novo podcast do Davi. Vão assistir? Comenta pra gente. Vai ser interessante, né? Vai ser legal, né? Gente, vamos acelerar porque agora eu vou falar Mani e Buda, porque o Davi falou sobre isso. Então, rolou aquela história lá no passado que o Buda e a Mani, Lucas e Mani, haviam ficado, certo? Então, a Cíntia perguntou isso pro Davi. E aí, Davi? Buda e Mani ficaram, aquele negócio todo, não sei o quê. Sabe o que o Davi respondeu? Gente, olha a resposta do Davi. É fofoca. Pra quem gosta de falar besteira pela boca, o Buda está com um projeto social na Maré. Ele até me procurou pra ajudar ele e tal. Acredito que ele tá procurando outros influenciadores também. Acredito que ele tenha procurado a Mani pra ajudar ele nesse projeto social. Então foi assim, diretamente, eu vi que o Davi não gostou muito desse papo, desses rumores, dessas fofocas que andavam circulando aí, que o Buda e a Mani haviam ficado e tal. Mas eu acredito, gente, não foi pelo fato do Davi estar com ciúme. Eu acho que não foi isso, né? Mas é pelo fato das pessoas estarem insinuando, né, uma coisa que não seja verídica, né? Sendo que o Buda foi procurar a Mani para um projeto social, certo? Mas de fato, né, que foi a parte que ele parece que demonstrou um pequeno estresse. Eu senti. Gente, se vocês não acreditam na gente, vai lá então depois e vê, tá? Talvez seja o fato também desse assunto tá enchendo o saco também, né? Pode ser. Não aguenta mais falar sobre isso. Pode ser.
Outra coisa que ele falou também foi sobre a Lani, a Bia, é verdade, falou sobre a Lani, como é que tá a amizade da Lani e com a Bia. Ele falou, a Cíntia perguntou se ele se decepcionou com a Bia, e ele falou sobre a Lani. Vamos ver esse videozinho? Vamos lá. E a Lani. Mais contato assim. A Lani. A Lani. A Lani, que coisa louca essa amizade com ela. Menina A Lani, incrível também. Incrível demais, meiga, gente fina, Que tá super amorosa, bem super com a bem. parte de atriz dela. E jogador mesmo, uma atrizona ali, viu? A Bia te decepcionou? Mas é com a Isabela e a Lani. Mais contato assim. A Lani. A Lani. A Lani, que coisa louca. Então, gente, aí no vídeo, vocês viram, né, essa questão dele com a Bia, que não tem a resposta, tá? A Cíntia apenas perguntou se ele tinha se decepcionado com a Bia, se a Bia decepcionou ele. Resposta dele, falou que não tem nenhuma decepção com a Bia, que a Bia nunca decepcionou ele. Muito pelo contrário, ele deseja tudo de bom pra Bia e tal, aquele negócio todo, tá? Que ele já tinha falado também de outras pessoas ali no programa. Bom, agora vamos lá, porque o Davi falou sobre a irmã dele, Raquel. Sim, falou que ela tem... Ele deu pra ela um prédio, tá? Com 6 apartamentos, ele falou 6 casas, né? Sabe quem apareceu também ali? Cairo Jardim. Olha só que encontro legal, né? Cairo Jardim, que falou tanto do Davi durante a trajetória do Davi no BBB, apareceu ali no Link Podcast, participou, fez várias perguntas, conversou com o Davi, aconselhou o Davi, orientou o Davi no negócio lá, né, em relação ao curso de administração. Gente, foi muito bacana esse encontro. E a gente tem um vídeo, a gente tem esse momento, porque o Cairo pergunta pro Davi sobre o sucesso dele no ramo imobiliário, sobre a mudança dele do curso de medicina para um outro curso, né? E vamos lá, porque o Davi comentou algumas coisinhas sobre isso. Vamos ver. 6 casas nesse prédio. Só nesse prédio de Raquel. Então, aí é até bom esse momento pra você explicar pra galera. O pessoal faz as contas e fala assim, pô, Davi botou 2.900.000 no bolso. Como é que ele já fala que tem tanta casa, tem prédio, tem isso tudo? É porque aí é fácil, porque se a galera for parar pra fazer conta, é fácil. Você constrói, reforma e vende. Compra Constrói, mais reforma barato. e vende. Você compra uma casa mesmo. Eu compro uma casa agora bem acabadinha, agora com preço bem acessível. Tipo, 100, 200 mil, vai. É isso? Uns 400 conto. Eu comprei uma casa, botei mais 100 e alguns pouquinho, reformei. Já Ela tá vira, valendo ela quase 1 dobra. milhão. Já tá avaliando É quase isso. 1,5 milhão, Ela entendeu? dobra, Então, olha. é a ideia. Então, tipo assim, é isso aí. Esse sucesso do ramo imobiliário foi o que te fez mudar de ideia da faculdade? De Esse- medicina pra isso, né? assim, não desistir de estudar. Porque estudar jamais. Não, de é mudar pra outro curso. o Mudou ramo o curso. de ganhar, o ramo financeiro, de você ganhar o dinheiro, o ramo do trabalho, eu decidi optar pelo ramo imobiliário. Mas de estudar, não. Estudar a gente não vai, eu vou deixar jamais. Vou cursar outro curso, como eu já tinha falado já com a galera, vou cursar outros cursos, tanto de contabilidade, administração, para poder administrar mais meu dinheiro bem melhor. E assim a gente vai tocar um barco pra frente. Mas foi o que em 6 casas nesse prédio. Vocês ouviram, né, gente? Aí ele explicou bastante aí, deu pra entender aquilo que nós falamos também anteriormente, né? A questão aí de multiplicar, negócio todo aí em relação ao ramo imobiliário das casas, do patrimônio que ele tem e tal. Bom, gente, vamos lá, porque agora eu quero falar de algo aqui, porque o Davi comentou uma coisa ali muito interessante no podcast. Sabe o quê? Então, a Cíntia quis saber se ele vai pra Fazenda. Se ele participaria da Fazenda. Ele falou, gente, que na verdade ele aceitaria um convite de um BBB apenas de campeão. Exatamente. Ele foi logo falando que o reality que ele participou, né, já saiu campeão e tal. E olha só a resposta do Davi. Eu já estou tranquilo em relação a reality. Foi um reality muito intenso, o que eu participei. E eu acho que dentro do programa que eu participei, eu consegui construir toda a minha história, minha personalidade. E acho que não seria mais o fato de entrar em outro reality show. Realmente, né? E aí ele continuou. Se surgisse um reality dos campeões, participaria de um reality só com campeões, porque eu tenho que me reenquadrar junto com os campeões. Não sei se vocês lembram, mas o Arthur Aguiar também disse a mesma coisa no Link Podcast, que ele entraria em um reality de campeões no BBB. Tá? É isso. Eu sei que talvez muitas pessoas vão ver isso como, nossa, meu Deus, tá se achando, olha só, que arrogante. Gente, mas vamos combinar, presta atenção. Por que a gente juntaria Davi num reality de participante normal, né? Participantes normais, que nunca participaram de nenhum reality, muito menos ganharam algum reality. Certo? Jojo Todinho, Rico Melquiades, Arthur Aguiar, e assim vai. A gente vai pegando outros... Qual seria o sentido deles participarem de um reality comum? Juliette. Juliette,
Né, gente? Não tem sentido. Então, assim, talvez algumas pessoas não tenham gostado dessa resposta do Davi. Mas, gente, faz toda a coerência. Tem toda a coerência, tem toda a razão de ser. Obviamente, teria que ser um reality para campeões. Pelo amor de Deus. E teria que ser o reality, né, nega? O reality. Certo? Não teria graça nenhuma jogar o Davi dentro de um reality novo. O prêmio. O prêmio, o reality. E aí sim, botar ele, Juliette, Arthur Aguiar, Jojo Todinho, Rico Melquiades, vai botando aí todos. Amanda Meirelles também, que venceu, né, o BBB. E aí vai. E aí vai. Gente, bom, gostaram? O que vocês acharam? A gente trouxe apenas alguns momentos do Davi ali no Link Podcast, porque foi muita coisa que aconteceu, tá? Nega, Fale. eu acho que o Boninho poderia fazer uma pesquisa, né? Telefonar ali pros campeões e perguntar, você participaria, né, de um reality só pra campeões, né? Quem seria sabe? Muito legal. Eu acho que seria, assim, pra arrebentar. Seria sucesso. Seria sucesso. Reality BBB dos campeões. Já tô até aqui Nossa. imaginando. BBB dos campeões. Gente, agora vamos lá. Deixa aqui nos comentários. É muito importante o que você pensa, o que você acha sobre tudo isso que nós estamos trazendo aqui pra você. Agora eu quero falar a respeito de Soninha. Sônia Abrão versus Patrícia Poeta. Sônia Abrão que se rendeu a Patrícia Poeta em processo. E você vai entender essa história porque elas duas estavam com uma briga na justiça, um processo rolando. E a Patrícia saiu vencedora. A Sônia vai ter que pagar um valor para a Patrícia. Sim, Poeta. Olha só, eu vou ler aqui porque essas informações foram do colunista, tá? Lucas Pazin. Então acompanha comigo aqui, por favor. Sônia Abrão e Patrícia Poeta finalmente darão um ponto final na briga que acontece na justiça desde maio do ano passado, em disputa envolvendo uma citação ao Manuel Soares. Então, para vocês entenderem o porquê, o que aconteceu? Um contexto, tá, gente? A apresentadora da Rede TV, a Sônia, né, após ter recusado o acordo em audiência que aconteceu em agosto de 2023, recuou e em nova audiência neste mês aceitou colocar fim ao processo, evitando o risco de ser julgada criminalmente. Segundo o acordo firmado, que ainda será homologado na Justiça, Sônia aceitou doar 8 salários mínimos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A defesa de Patrícia Poeta informou que havia sugerido o pagamento de 20 salários mínimos. Então, a Patrícia quis, de primeiro, 20 salários mínimos, tá? Mas aceitou o acordo com Sônia Abrão. Vale destacar que a transação penal é uma alternativa prevista em lei para que o réu pague uma quantia estipulada e tal, para botar fim ao processo, ao julgamento. De acordo com a defesa de Patrícia, Sônia Abrão resolveu optar pelo acordo após a justiça receber a acusação criminal. Entender que poderia haver indícios de crime e instaurar processo. O novo acordo foi proposto já na fase de audiência para ouvir as testemunhas. Procurada, a assessoria de imprensa de Patrícia Poeta comentou o fim dessa situação. Finalmente se encerra este capítulo, tendo Patrícia comprovado que sofreu acusações infundadas e cruéis. Patrícia sempre teve a consciência tranquila, mas agora o coração também está, sabendo que o dinheiro irá para quem precisa. E aí, gente, a equipe da Sônia foi procurada para falar, mas não quiseram se posicionar sobre essa situação, tá? Então foi isso que aconteceu. A Patrícia ganhou esse processo e a Sônia vai ter que pagar ela esse valor que nós comentamos aqui para vocês. O que acontece? Eu até falei aqui do contexto, mas não expliquei muito bem. O que aconteceu? Algum tempo atrás, a Patrícia, isso foi ano passado, no programa Encontro, tá? A Patrícia Poeta, ela interrompeu o Manuel Soares durante o programa. Interrompeu. Isso aí viralizou. Todo mundo comentou sobre isso. Muita gente falando sobre isso. Sônia Abrão, então, nem se fala. Sônia Abrão rasgou o verbo. Chamou a Patrícia Poeta de grossa, mal educada, que absurdo, quanto desrespeito com o colega. Depois ela diz que é tudo invenção da imprensa. Manuel Soares dá de 10-0 nela, pelo talento e profissionalismo com que segura essa humilhação há mais de um ano. Ninguém merece uma coisa dessas. Volta, Fátima. Ela podia fazer corpo mole no encontro, mas nunca em 10 anos no ar destratou colegas assim. Quanto recalque da Poeta com Manuel, imperdoável. Então foi isso que aconteceu, tá? E aí a Patrícia processou a Sônia. Agora a Patrícia ganhou o processo e a Sônia tem que pagar ela esse valor que nós comentamos aqui pra vocês. Ai. Meu Deus, que história. Gente, eu acho que a Sônia deve ter sido processada por tantos, né? Né, meu marido? Porque
A Sônia Abrão, ela não tem papás na língua, né? Ela sai É, né? falando assim, não tem medo de processo, não tem medo de nada. É um incrível. jornalismo bem arriscado, né? Um É. tipo de fazer, assim, jornalismo. Bem arriscado mesmo, né? Você tem que pagar sempre um dinheirinho aí, porque você vai ser sempre processado. Complicado, Sim, hein? pode, né, nega? Nós aqui Aqui a não, gente nós não não pode temos isso, não. grana. A gente não tem dinheiro, Então, melhor Melhor ficar ficarmos na nossa. Fica quieto. Deus me livre. Gente, é isso, tá? Não esquece de comentar, não esquece de falar o que você pensa. E like, joinha. E se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e vai nas nossas redes sociais e segue a gente por lá, tá bom? @FilhosCanal. Só isso. Filhos Canal.